você contrata um plano de saúde, você espera ter médicos de todos os tipos de especialidades, né? Mas sabe o que você também espera do seu plano? Consultas tipo plano de saúde, daquelas que não dá tempo de contar nada. Tenha consultas tipo particular, que duram bem mais do que 5 minutinhos. Ali se tem todos os médicos que você espera de um plano de saúde, mas sem toda a correria das consultas que você espera de um plano de saúde. Alice, saúde como deve ser. Corretor, olha essa oportunidade. A plataforma Vida está com 3 campanhas imperdíveis. Você pode ganhar viagens, prêmio em dinheiro, passeio de helicóptero e um super jantar no Terraço Itália. Vamos começar com a campanha Mavisa Resort. Cada venda te aproxima de uma experiência exclusiva no resort que é sinônimo de sofisticação, descanso e momentos inesquecíveis. É a campanha que todo corretor espera, porque quem vende com a plataforma Vida merece viver o melhor da vida. A segunda é a campanha premiada, onde todas as suas vendas podem te render até 15 mil em prêmios. Reconhecemos quem entrega resultados e premiamos quem faz a diferença. E para completar, tem a campanha do momento, Porto Seguro e Plataforma Vida. A cada 10 vidas implantadas, você concorre a um passeio incrível por São Paulo de helicóptero e a um super jantar no Terraço Itália. São 3 campanhas e 3 formas de viver o reconhecimento que você merece. Mas tudo isso para parceiros da Plataforma Vida. Então, consulte um dos nossos supervisores. Plataforma Vida, onde viver bem é viver melhor. Vem ser feliz da vida. Aqui o papo é diferente. Papo cabeça cash, aqui o papo é diferente. Papo cabeça cash, aqui o papo é diferente. Papo cabeça cash, aqui o papo é diferente. Buenas! Tudo bem com você? Espero que sim. Mais um Papo Cabeça Cast, sim. Quarta-feira, gravado, porque hoje temos o evento, dia 4 de fevereiro, o evento da AS Suri. Um beijo, Dilma, um beijo, Beto, Jordão, Adilson, Mariane, todos da AS Suri que estão comemorando hoje mais um aninho de vida. E vou te dizer, vai ser uma festa espetacular e eu estou lá cobrindo. Não vai ser porque eu estou gravando, mas eu tenho certeza que a festa vai ser espetacular, então vocês vão conferir no Instagram do Papo Cabeça Cast. Falar em Instagram, se você ainda não é inscrito no nosso canal, vou falar do YouTube primeiro. Não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal e deixe seu joinha, que ajuda pra caramba a gente. Se inscreva, dê o seu comentário, fale no chat aí, não tem problema nenhum, que depois eu passo tudo que vocês falarem para minha convidada, tá? Fiquem tranquilos. E também, se você ainda não é nosso patrocinador, se você não está junto com a gente, para que nós possamos fortalecer a sua marca, tá aqui, ó, @Jeff Araújo. Manda um direct aqui neste Instagram, ou então no @Papo Cabeça Cast, que está aqui, você vai lá e conversa com o nosso time comercial, que tem sempre uma proposta legal para fortalecer a sua marca e aparecer no nosso programa e também nas nossas redes sociais. Siga a gente nas nossas redes sociais, que vocês também vão estar sempre antenados com tudo que acontece lá. Cobertura de evento, fortalecimento de marca, promoções também que vão ter lá, sempre tem lá nas nossas redes sociais, então conte com a gente lá e curte a gente lá, coraçãozinho, que ajuda também, tá bom? E um beijo pro meu pai, um beijo pra Sônia que tá lá em Teodoro Sampaio, curtindo sempre o Papo Cabeça, obrigado, sempre vocês são maravilhosos, né? Na My Life. Obrigado, tamo junto, e obrigado a você que está aqui com a gente, curtindo esse papo com esta pessoa maravilhosa, que eu vou te dizer, ela me conhece há muito tempo e eu não a conhecia há tanto tempo assim, mas nos tornamos amigos e ela é maravilhosa, eu amo de paixão, e é uma pessoa que está fazendo a diferença na Única Saúde. Senhoras e senhores, Cléia.
Bom dia, Maravilhosa! boa tarde. Gente! Boa noite! Boa noite! Porque aqui o pessoal assiste em qualquer momento. meu amor. Exatamente. Você Então, está bem? eu estou bem, Jeff. E você? Me bem também. Eu estou feliz porque fazia tempo que a gente estava combinando de você estar aqui e super deu certo. E eu sempre começo falando com os meus convidados assim: São Paulo, você nasceu em São Paulo? Não, eu sou pernambucana. Mentira, da onde? Eu sou de Recife. Você sabe da onde meu pai é pernambucano? Mentira. Opa! Por isso que nós temos a aí, conexão. Isso. O meu pai, ele é de Buíque. Buíque fica ao lado de Arco Verde, que fica Tá. próximo de Caruaru. Eu estou Isso. pegando de Recife, esticando a linha até lá na frente. E Caruaru fica... Arco Verde, próximo de Caruaru não, é bem distantinho, mas são acho que 6 horas de viagem, 6, 7 horas de viagem, de Recife até lá. Sim. E chegando em Arco Verde, mais 1 hora até Buíque. Buíque, sabe o que tem lá? Eu sempre comento que tem a fazenda do pessoal do Amigos do Bem. Você ouviu falar no Amigos do Bem? Amigos Sabe do- no supermercado que tem Sei. castanha Conheço. de caju Sim, e tal, sim, tal. sim, sim, E Amigos do conheço. Bem faz parte, é uma entidade que cuida do pessoal do Nordeste, que não tem Uhum. para ajudar, enfim, X. E a fazenda deles é lá em Buíque, muito legal. Eu descobri quando eu fui lá visitar meu avô e tal, muito legal. E a gente tem parentesco lá, mulher. Então, eu sou de Recife e a minha família, a família do meu pai toda, é de Caruaru. Então, eu conheço Caruaru, inclusive estive em Caruaru há 2 anos atrás, visitando. Tá. Então, a família do meu pai é de Caruaru, eu sou de Recife e a da minha mãe é de Bezerros. Então, somos Putz, todos meu! pernambucanos Tô mesmo. nato, nascido e criada. Sim, Você foi no São João? fui no São Mulher, João. eu fui Foi. ano passado com a Hub. Uau! A Hub A Hub- levou, meu Deus do Lá é incrível, né? céu. Não tenho o que falar. É espetacular. É Eu nunca incrível. imaginei que É. o São João de lá fosse tão intenso É, assim. a pessoa só pode falar se ela viver, ela precisa viver É, para sentir, né? assim, Existem festas que você precisa viver. assim como Cléa, o carnaval Exato. é muito diferente. É É. muito. Que nem a Hub, tô torcendo para eles me chamarem esse ano também para ir para lá. O carnaval de lá, eu nunca vi um carnaval tão organizado, assim, pelo menos na quinta-feira. Uhum. Nos outros dias eu não sei como é que é. Mas na quinta-feira tinha os blocos também, porque o bicho pega lá. O Galo da Madrugada não estava hasteado ainda, né, tal. E tudo muito organizado. A galera tinha os bloquinhos, aí tinha um bloco vindo daqui, e você via senhora de idade, vó, pai, criança, todo mundo, 8 horas da noite, 9, e dançando os blocos lá. Sim. Os blocos se encontravam, faziam uma folia e depois se saíam. Eu falei, meu Deus do céu, que organização. Eu nunca vi isso, muito legal. Existem festas, né, que eu acho que assim, a gente precisa viver para crer. Sim. As festas do Nordeste, tanto o Carnaval do Nordeste, Carnaval de Recife e o São João de Caruaru, são festas que quem viveu jamais vai esquecer. E quem não viveu Tem que precisa se dar viver. essa oportunidade. Tem que viver. Você É vai para lá? isso. Não. Faz tempo que eu não vou. Eu estou me programando agora, em 2026, para ir para Recife. Não para curtir festas, mas porque tenho parentes que moram lá também. E eu acho que, assim, tenho um filho de 16 anos, eu acho que ele precisa conhecer essa cultura. Então, eu estou me programando para, nesse ano, boa. levá-lo para o Nordeste para ele conhecer a cultura da mãe. E a família, né? E a família, e a exato. raiz, isso é muito isso, sério. Cara. exatamente. E ainda tem essa coisa de vocês, por exemplo, pernambucano é diferente de cearense. Por quê? Porque eu morei no Ceará e eu tenho parentesco em Recife e Pernambuco, eu sei como é que é. Ceará é muita comédia. Pernambucano é sempre sério. Sempre foi muito... Né? Não tem gracinha aqui não, aquela coisa toda. É nosso isso, né? Essa é a cultura. Olha, principalmente em Caruaru, né? A família do meu pai é toda de Caruaru. Eu estive Sim. lá há 2 anos atrás. Eles são, eu costumo dizer que o nordestino, o pernambucano, ele é regime militar. Eles são tudo muito sérios, Verdade. né? Tipo, Boa. é assim, é assado. Então, apesar de serem muito acolhedores também.
são muito sérios, mas são muito acolhedores. Mas Sim. eu não sei se é uma política ou é uma tradição, mas é uma cultura de ser bem rigorosos os Sim, muito legal, muito pernambucanos. legal. Quando que você veio para São Paulo? Ah, eu tô em São Paulo desde quando eu tinha 2 anos, então assim, eu sou nascida em Pernambuco, mas eu sou paulistana de origem, né, não de origem, eu sou de origem pernambucana, mas eu sou paulistana de criação, porque eu tinha 2 anos de idade. Ah, entendi. Por isso Então sotaque não, você não tem sotaque, né? Você não, tem não, sotaque já não tem. paulista. Minha mãe tem ainda sotaque, Tá. ela, né, mesmo a gente morando aqui há tantos anos, minha mãe Sim, ainda tem. sim. Eu tenho sotaque paulistano, porque eu estou em São Paulo desde 2 anos de idade. Entendi. Então, assim, não perdi a cultura, não perdi o contato com a minha família de lá, né, busco hoje ter mais ainda proximidade, mas, sou paulistana de criação, fui criada em São Paulo. E comida, você come as comidas? Não Meu, porque como tudo, então, eu Jeff, também não. não Eu como vou falar, tudo. porque não dá, assim, Não, a galera é hardcore não como, demais. não como, As buchadas não como, não rola tripa frita, não rola. não Essas como. paradas não consigo, Não, cara. eu acho que o meu paladar, ele é paulistano, ele É, não é nordestino. A única coisa que eu gosto, assim, que eu acho que faz parte, acho que até do tempero nordestino, é o coentro. Então, tem muita gente que é avesso ao coentro. eu amo, Eu adoro eu amo. coentro, eu Carne de adoro sol, carne de sol eu adoro. também. Assim, eu gosto de comidas temperadas com coentro, mas essas comidas fortes do Nordeste, eu não como. Então, eu não gosto de tripa, eu não gosto de buchada, eu não Eu gosto dessas consegui uma coisas, que tá do tá? meu lado. Eu não como. Que Eu não, não gosto de caldo de mocotó, o eu não povo falava que gosto. frescura que você é, Jeff, Não, para de honra a tua família. Eu falei, não, vai com não, Deus. não. Vão vocês. Familiar. Ó, gente, vou contar uma coisa. Eu não como nem cuscuz. É mesmo? Não como cuscuz, não gosto de cuscuz. E cuscuz, o paulistano, tipo, ama cuscuz, né? Sim. Eu não como. Olha isso. Mas tem o cuscuz paulistano e o cuscuz Nenhum dos nenhum dois dos eu dois. como. Eu também não. Não. Mulher, a gente é muito igual. Prazer, te amo. A gente é muito igual. Não sei por Puta quê, merda. né? Somos irmãos de outra época aí, Não não duvido, sei. não. Eu acho que é por isso que eu já tinha toda essa admiração por você. Ô, Eu acho que minha a gente foi irmão amiga. em alguma vida aí, É a gente teve possível. algum contato É aí possível. Sim, 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 familiar, com certeza sem fomos. dúvida. Me fala uma coisa. Como foi? Onde você viveu durante a sua infância aqui em São Paulo? Eu Seus sei, pais vieram para cá. sim, minha mãe veio para cá, para São Paulo, quando eu tinha 2 anos de idade. Eu sou filha de uma mãe praticamente solteira, Ok, com mais 4 irmãos, ok. só que do Nordeste para cá nós éramos em 4 filhos, né. Minha mãe casou novamente aqui em São Paulo, então minha mãe veio do Pernambuco para São Paulo em 1977. Tá. Eu tinha 2 anos de idade. Uhum. Então ela veio minha mãe e os 4 filhos, viemos para o bairro do Ipiranga, então eu sou ipiranguista Olha de só. crescimento, então Tá. eu cresci no bairro do Ipiranga, bem próximo do Museu do Ipiranga, morei Uhum. a minha infância e a minha adolescência inteira lá. Hoje moro no bairro do Cambuci, que é colado, Próximo. eu, tipo, não saí ali, eu falo que eu sou enraizada nessa Sim, região, sim. e aí viemos para cá, então desde então eu morei em São Paulo, moro em São Paulo desde os meus 2 anos de idade, Olha nessa isso, região. Clê. Nunca saí do Ipiranga e Cambuci. Que interessante. Na verdade, meu pai e minha avó, enfim, é uma longa história. História literalmente de novela. E a minha avó casou de novo no interior de São Paulo, saiu de Pernambuco com meu pai pequeno, casou de novo no interior de São Paulo com um viúvo já com alguns filhos, e depois teve outros filhos com esse novo marido dela. E meu pai e ela veio morar em Teodoro Sampaio. Eu mandei um beijo pro meu pai agora em Teodoro Sampaio. E hoje meu pai vive lá, que era um dos sonhos dele, voltar a morar lá com a minha mãe. Infelizmente, minha mãe faleceu. E aí ele tem uma companheira agora chamada Sônia, um beijo pra Sônia que tá lá com ele. E eles moram hoje em Teodoro Sampaio, que era o sonho do meu pai morar lá. Então, meu pai não teve raízes em Buíque, porque ele não conhecia. Uhum. Ele conheceu meu avô depois de algumas histórias, não falaram que meu pai tinha um pai vivo ainda, o pai dele original, né, vivo, e ele foi conhecer meu avô em 1990. E aí ele levou a gente para conhecer meu avô em 2005. Muito louco, uma história muito louca. E meu pai fala, até o meu pai tem, é impressionante, porque minha avó trouxe as raízes de Pernambuco. Porque ela casou com
o meu avô Zé Maria, mas eu não lembro se ele era pernambucano ou não. E a tradição de comidas é a mesma coisa ali com eles. E meu pai era paulistano e sai de lá e vai morar na Zona Leste. E aí, durante muitos anos, até casar com a minha mãe, aquela coisa, eles sempre foram da Zona Leste. Minha mãe era da Zona Leste, era em Canduva, meu pai era do. Como é que era? Itamaraty, que é do lado. É um bairro chamado Itamaraty, Na Zona Leste? que é um bairro do lado Nossa. do Aricanduva mesmo. E eles conheceram e tudo mais, enfim. Longa história. E ele traz a cultura dos meus tios, pernambucana também, a mesma coisa. Só que não nasceram em Pernambuco. Meus tios nasceram em São Paulo, no interior de São Paulo, mas a tradição pernambucana era tão enraizada na minha avó, e também, por consequência, do avô Zé Maria, que eles viveram ali, né? Até sotaque tem, nunca moraram por lá. É muito louco isso, né? E assim, falando de raiz, né? Quando minha mãe veio conosco do Pernambuco, meus avós, os pais da minha mãe já moravam aqui em São Paulo. Então a gente tem também, assim, a gente nunca deixou essa raiz nordestina sair de nós, porque minha avó, que já é falecida, e meu avô também, são pernambucanos, também vieram para São Paulo para tentar uma vida, vieram em Pau de Arara na época, Uau! né? Vieram para São Paulo, Caramba! em Pau de Arara, e aí, morando aqui, vieram com os outros filhos. Minha mãe ficou casada no Nordeste, não deu certo, porque também sofria-se a pobreza, Sim, né? sim. A fome e tudo. Então, minha mãe separou do meu pai, nós éramos pequenos, e veio tentar a vida em São Paulo. Então, a história da minha mãe com os 4 filhos vindo de Pernambuco também é uma Que novela, demais. porque ela veio sozinha com 22 anos com 4 filhos. Meu! De ônibus com 4 filhos e uma mala. 22 anos! 22 anos. Eu precisava conversar. Sua mãe é viva? Minha mãe é viva. Eu preciso- Inclusive, mãe, um beijo. Ela faz aniversário amanhã, dia 31. Amanhã que a gente tá gravando. Amanhã, porque a gente está gravando, Aham. amanhã, dia 31 de janeiro, ela faz 71 anos. Minha mãe é Maravilhosa. viva. Então, é uma história de novela e, assim, só falando um pouco da cultura da minha família de Caruaru. Então, minha mãe veio, criou os filhos com muito, muito trabalho, muito sufoco, muito sofrimento, mas, graças a Deus, todos os filhos vivos, todos os filhos casados, todos os filhos têm filhos. Minha mãe já é bisavó, com 71 anos. Uau! Ela tem 5 bisnetos, então é uma história muito legal. E eu não conhecia, Jeff, a família do meu pai. Eu vim conhecer a família do meu pai em 2023, quando eu fui para Caruaru. Caraca. Então, eu vim para São Paulo com 2 anos, conheço as festas do Nordeste, mas eu tinha ido só até Recife, na minha adolescência e na minha Para juventude. conhecer a família da tua mãe. A família da minha mãe toda é em São Paulo, mora em Ótimo. São Paulo. Você tem primos parecidos com você? Tenho primos super parecidos Por que eu tô comigo. dizendo isso? Eu nunca tive primo parecido comigo. Eu tenho uma prima que parece muito comigo. Quando eu vou para Buíque, em Pernambuco, conhecer o meu avô, o irmão dele o meu avô tem uns sobrinhos e tudo mais. O irmão dele, meu tio Cândido, teve os filhos, tal, e os netos do meu tio Cândido, que é tio avô, né, meu avô, tem um menino chamado Gutenberg. Eu encontro com esse menino. Seu irmão. Eu olhei pra ele assim, eu olhei pro Daniel, que era vivo nessa época, meu irmão, e eu olhei pro Daniel e eu olhei pra ele assim, o Daniel, que eu achava que era o cara mais parecido comigo, o Daniel olhou pra minha cara e falou assim, é igualzinho, já é igualzinho. Seu Parecia que eu primo. tava vendo um espelho. É. Que louco isso, eu nunca tinha sentido essa sensação, louco isso, né? E eu vou te falar, os meus tios, meu pai é falecido, né? E eu tenho alguns tios que moram lá, que são todos irmãos do meu pai, Sim. em Caruaru. Os meus tios, eu me pareço muito com uma tia minha. Inclusive, eu tirei foto com ela quando eu fui para Caruaru há 2 anos atrás, e todo mundo olhava e falava assim. Você não tinha conhecido, Não conhecia. conhecia. Que demais Não isso, conhecia. né? Então, eu conheci todos os meus tios. E tem mais uma. Meu pai casou novamente em Caruaru antes de falecer e teve 2 filhos, e eu não conhecia meus irmãos. Então, eu conheci os meus irmãos, filhos do meu pai, em 2023, todos já casados e com filhos.
né? Que loucura Isso foi muito isso. incrível, foi uma história muito legal. E assim, para contemplar tudo isso, quando eu fui para Caruaru conhecer a família do meu pai, foi a minha mãe junto e os meus 3 irmãos que são filhos do meu pai. Eu tenho uma irmã, né, eu sou a do meio, de 5 filhos da minha mãe, eu sou a do meio, só que do meu pai, minha mãe teve 4 filhos, eu continuo sendo a do meio. A Tá. minha irmã mais nova também não conhecia ninguém, eu tenho 50 anos, ela tem 49, e a gente não conhecia ninguém da família do meu pai. Isso foi muito legal, porque nós fomos, os 4 filhos do meu pai e a minha mãe, para Caruaru para conhecermos a família do meu pai. Pô, sua mãe foi muito legal, hein? Foi. Minha Porque mãe é assim, muito sua mãe. legal. Porque assim. Eu digo foi, porque ela levou vocês, mas assim, por ela, sei lá, não deu certo e tudo mais, ela não queria saber de ninguém, né? De repente, geralmente é assim, né? Não, mas a minha mãe, ela tem um relacionamento maravilhoso com os meus tios, com os irmãos do meu pai. Olha isso. Inclusive, ela vai mais para Caruaru do que a gente. Que E ela demais. fica na casa da minha Qual o tia, que é nome a da irmã sua do mãe? Maria. Tá, que maravilha. Dona Maria, beijo pra senhora, feliz aniversário. Tá acontecendo na quarta-feira esse programa, mas já antecipadamente agora, feliz aniversário, mas depois também feliz aniversário, que tudo de maravilhoso aconteça na sua vida. A senhora é maravilhosa, tá? Só pra deixar claro aqui. É Que isso. legal. É uma que história muito legal. Aqui em São Paulo, começou a sua vida, você foi crescendo, ela tá boa aluna. Média. Média. Igual nós, igual a mim. Falante, né? Geminiana, Fala pra falante. caramba. Conversa muito, bagunça. Entendo. Uma adolescente um pouco trabalhosa. Eu fui um pouco trabalhosa. Foi mesmo? Fui um pouco trabalhosa. Né? Aí viemos para São Paulo. Começo aí a adolescência, começo a estudar e do 5º ano para cima comecei a dar um pouquinho de trabalho para minha mãe, porque aí cabulava a aula, né? Tinha os meninos. Tinha os menininhos, ia para Entendi, shopping na época, né? entendi. Ia para o Museu do Ipiranga, cabular aula. Sim. E aí, assim, mas sempre gostei muito de estudar a língua portuguesa. Gosto muito da língua portuguesa, acho que era a matéria que eu mais gostava. Que Odiava legal. matemática. Eu também. Né? eu Odeio também. até hoje matemática. E assim, fiz ali, eu estudei, né? O básico. E aí, no 8º ano, fui estudar e estudava à noite, aí já era uma bagunça, né? À noite e tal, não sei o quê. E aí é onde eu falo que eu era trabalhosa, porque eu fiquei um mês sem ir para a escola, dizendo para minha mãe que eu ia para a escola. E aí tinha reunião de pais, né? Que era obrigatório os pais Credo irem. céu. E aí minha mãe está lá na sala, esperando a coordenadora da sala passar sobre o meu desempenho ali no primeiro semestre e nada de falar meu nome. Aí minha mãe, a senhora é mãe de quem? Eu sou mãe da Cleia. Então, mas faz um mês que ela não vem para a escola. A gente não tem muito o que falar dela, porque as últimas provas ela nem participou. Aí eu fui um pouco trabalhosa nessa época. Sua mãe quase acabou com a tua raça, né? Sim, né? Imagino. Ficou super decepcionada, chorou, como toda mãe. Sim. E aí, assim, um pouquinho da minha adolescência até a minha juventude, digamos que dos meus 15 até os meus 18 anos, eu fui um pouquinho trabalhosa. Mas aí depois eu sosseguei, aí com 18 anos, com 17 anos eu comecei a trabalhar. Qual que foi seu primeiro emprego? O meu primeiro emprego foi de cuidadora de uma senhora. Eu tinha 17 anos, o meu avô, que já é falecido, ele foi durante 25 anos porteiro de um prédio, né? Antigamente, hoje fala controlador de acesso. Antigamente era porteiro mesmo. E ele Até ontem era porteiro. Até ontem era porteiro. E ele era da noite, então ele trabalhava das 7 da noite às 7 da manhã todos os dias. Uau! E aí, né, como ele conhecia todo mundo, tinha uma senhora que ela morava sozinha e ela precisava de alguém para cuidar da casa dela de manhã, dar uma limpada, fazer um almoço, Olha deixar a casa isso. organizada. Então eu ia para a casa dela de manhã às 7 da manhã. Eu falei 17, mas eu tinha 15 anos. Eu ia às 7 da manhã, limpava a casa dela, fazia almoço. Aí eu estudava, né? Aí ainda não era tão trabalhosa assim. Eu estudava no período da tarde. Na época existia um horário na escola que era das 3 da tarde às 7 da noite. E eu estudava nesse horário. Caramba, eu estudei esse horário também, E era a minha irmã maravilhoso. estudava das 11 às 3 e eu Sim. das 3 às 7. É. Então eu cuidava, fazia toda essa organização, ia para casa, almoçava, tomava banho e ia para a escola.
Então eu fiquei trabalhando com ela, mas aí no meio desse tempo que eu trabalhei com ela, 1 ano e meio, ela faleceu. E aí depois eu fui trabalhar numa fábrica de réguas escolares. Fui Olha trabalhar isso. na área de acabamentos de uma fábrica de réguas. E aí trabalhei lá por mais ou menos uns 2, 3 anos nessa fábrica. Uau, tudo isso? Trabalhei como, eu fazia acabamento das réguas, então as réguas saíam das máquinas, né, e elas tinham aqueles fios, e você tinha que passar uma lixa para fazer o acabamento, para ela não Fica ter, para ela bonitinha ficar e tal, lisinha, sim, né, para sim. você poder fazer a linha bonitinha na escola. E esse foi o meu primeiro emprego CLT, eu trabalhei lá durante 3 anos, e aí depois eu fui trabalhar numa produtora de eventos musicais, aonde minha mãe foi a pioneira de trabalho nessa empresa. Essa empresa, ela ficava na frente da casa que a gente morava, Tá. e eles precisavam de uma pessoa, era um escritório, né, tinha um estúdio maravilhoso, assim, e eles precisavam de uma pessoa para limpar o escritório e fazer almoço. E minha mãe foi trabalhar lá. Minha mãe Uhum. sempre foi uma mulher do lar, ela teve outros empregos, mas depois do segundo casamento dela, ela começou a trabalhar como Cozinhava bem? cozinha até hoje. Meu Deus do céu. E aí foi trabalhar de cozinheira nessa produtora de eventos. E aí a produtora começou a crescer, aí precisava de uma pessoa para trabalhar na área administrativa. Ela levou a minha irmã mais velha para Tá. trabalhar lá, a minha irmã foi trabalhar lá, aí precisava de um motorista, ela levou o meu irmão mais velho para trabalhar Tá, lá, e depois, consequentemente, a produtora foi crescendo, precisava de uma recepcionista. Aí eu fui trabalhar como recepcionista. tá. E lá fiquei por 5 anos, não como recepcionista, comecei como recepcionista, e aí fui conhecendo todo esse mundo de eventos, Que deve ser uma trabalheira absurda, né? mas é maravilhoso, Jeff, assim, a empresa, ela se chamava Tom Brasil. Tá. Ela era uma produtora de eventos que ela trabalhava com juntamente, parceria com o Banco do Brasil, na parte cultural do Banco do Brasil. Então nós fazíamos eventos culturais pelo Brasil afora. Que legal. Né, então fazia-se o Banco do Brasil, eu não sei se tem até hoje, mas ele tinha, Tem lá no centro, né? tem o Centro Cultural do Banco Centro do Cultural do Brasil. Banco do Brasil. Mas esse centro cultural, ele era um circuito de eventos, Entendi. que rodava o Brasil Sim, inteiro. sim. E essa produtora que a gente trabalhava, que chamava Tom Brasil, Uhum. ela rodava o Brasil inteiro fazendo eventos. Então, eu comecei como recepcionista, minha irmã começou na parte administrativa, depois a minha irmã foi trabalhar como produtora de eventos, e aí a minha irmã, no meio desse trabalho todo, ela teve a primeira gestação dela. Quando ela foi ganhar neném, eu fui substituí-la na parte de eventos, Uhum. e aí fiquei também como produtora de eventos por anos. E aí quando nós paramos, quando a Tom Brasil, encerrou as atividades, eu entrei no mundo da área da saúde. Caraca! Saí de um Não, mas como que você chegou no mundo da saúde? eu tinha uma amiga Tá. que trabalhava numa operadora que chamava Santa Amália Saúde, É todos do mercado nada. conhecem a Santa Amália Saúde, que Foi foi comprada pela pela Intermédica na Intermédica, época. isso, exato. E essa minha amiga, ela trabalhava no cadastro da Santa Amália. E a Santa Amália estava crescendo muito no mercado e a parte comercial precisava de uma pessoa, ainda era a época do corretor pastinha, que ia ali, entregava a proposta Sim. escrita. Que ano que foi? 2006. Tá. 2006. Era na 7 de abril? Não, 7 de abril, eu Você trabalhei na trabalhou na 7 7 de abril? sim. Você sabe que eu atendi? Eu atendi? Não. Eu em algum momento eu fui na Santa Amália por alguma coisa, não fui na Santa Amália, perdão. Tinha um homem, um cara, um senhor, que era dono, se eu não me engano, de uma corretora que era exclusiva Santa Amália, alguma coisa assim. Eu lembro mais ou menos, mas enfim, desculpa cortar você. Vamos lá. Depois a gente tenta retomar o Tá nome bom. dessa pessoa, porque eu lembro de algumas Ok, pessoas. ok. Então eu fui em 2006 para a Santa Amália, a sede dela era no Camucí, onde eu moro, na rua Hermínio Lemos, que inclusive ainda existe ali um espaço deles, e fui para trabalhar na parte comercial.
para receber propostas, fazer conferência de propostas. Não sabia nada da área de saúde. Que demais. E fui trabalhar para fazer conferência de proposta ali, pastinha, para ver se estava preenchido tudo certinho, né? Protocolar com o vendedor e entregar. E lá fiquei, na Santa Amália, por 11 anos. Então, na Santa Amália, eu passei por todos. Aí eu falo que a Santa Amália, Jeff, ela realmente foi a minha escola na área da saúde. Porque eu comecei ali no comercial, eu era assistente de marketing e comercial, fazia hoje, como eu diria o nome, apoio ao corretor, mas na época Tá. eu conferia ali propostas, ajudava no marketing da operadora. E aí depois eu fui trabalhar na parte de cadastro de PME para conhecer um pouco de PME, o que que era o PME, como que funcionava. Trabalhei durante 1 ano mais ou menos para entender todo o processo e voltei para o comercial. E aí no Uhum. comercial fiquei como coordenadora de comercial, fiz o pós-venda, o RE, dentro da Santa Amália também, quando a Santa Amália começou com grandes empresas, grandes parceiros, e aí eu fui fazer o RE. E depois voltei para a parte de coordenadora comercial. Nesse papo todo, aí a Santa Amália teve a área comercial na 7 de abril. Isso foi em 2009, que é o ano que meu filho nasceu. 2009, o comercial da Única foi para 7 de abril. Sim. E aí eu fui para 7 de abril, fiquei na 7 de Da abril. Única não, Santa Amália. Perdão, da Santa Amália. Sim. O comercial da Tá Santa tão Amália. enraizada a Única, É, né? Não sei. tô Adorei. enraizada já. Adorei, adorei. O comercial da Santa Amália foi para 7 de abril e eu fui para 7 de abril. Fiquei lá na parte comercial e aí foi quando eu tive meu filho e quando eu voltei da minha licença maternidade eu fui para o Menina, foi pós-venda. na 7 de abril, é o único lugar que tinha Santa Amália, gente. Sim, E eu queria lembrar, assim, eu queria lembrar o porquê que eu fui lá, porque existia um corretor que era exclusivo Santa Amália lá, ou se era Santa Amália mesmo ali, eu acho estava que no lá era a processo, Santa que estava no Amália. processo, de Era. repente, de É, entendimento de isso, intermédica com a Santa Amália. isso. Lá era O lá na 7 Niso de... fez parte da Santa Isso, exato, Amália, eu ia o falar do Niso. Diego fez O Diego parte. Ferreira, O exatamente. Diego trabalhava na Intermédica. E quando Sim, ele trabalhou na Santa Amália, foi quando eu estava na fábrica de sorvete que eu trabalhei, que eu falei para você, que eu queria voltar para o mercado. E uhum, isso foi em 2013. bem provável. 2013 e tal, eles estavam ainda Tava, acontecendo, ainda, né? exato. Tava Estava no processo já de migração Santa Amália para para Intermédica. Intermédica, Isso aí. exatamente. E você Então, estava lá. tava. Eu Tá, trabalhei com o Niso foi meu gerente comercial. tá, Eu trabalhei com o Diego Ferreira. tá, Eu trabalhei com o Rodrigo Pereira, tá. que também foi da Santa Amália. Eu não lembrava que o Rodrigo tinha sido O da Santa Rodrigo Amália. passou também pela Santa Que Amália, como, doideira. se eu não me engano, ele era supervisor comercial na época. Então, Ok. eu trabalhei com todos eles, todos que ali estiveram nessa época. A Ana Paula, que hoje é proprietária da Hanna também, Sim, passou, ela era, quando eu já estava saindo, ela entrou na Santa Amália como coordenadora do pós-venda, do RE, tá. gerente de RE. Então, toda essa época eu trabalhei na Santa Amália. E quando a Santa Amália foi vendida para a Intermédica, eu ainda fiquei uns 3 meses, e aí depois eu saí da Santa Amália. Uhum. E fui trabalhar na Marche, que é uma administradora de Sim, benefícios. conheço. Trabalhei na Marche durante 2 anos. E aprendeu adesão, Aprendi muito, aprendi adesão. porque até então você não tinha. Nunca tinha trabalhado com Tá. nunca tinha trabalhado com adesão. Só conhecia realmente de operadora, o que que era uma operadora, como que era sim, todo o sim, processo da operadora. sim. E aí fui trabalhar na Marche para entender o que que era adesão. E aí fiquei na Marche por 2 anos, e depois eu tive um cunhado, minha irmã foi casada, e ele abriu uma empresa que não tinha nada a ver com a área da saúde, que era uma empresa de reciclagem de material plástico. E ele precisava de uma pessoa para cuidar da parte administrativa dele. E aí ele me chamou, falou: "Olha, eu preciso de uma pessoa de confiança, uma pessoa que entenda da parte administrativa. Você não quer vir trabalhar comigo?" Eu falei: "Vou". Fiquei trabalhando com ele, saí totalmente da área da saúde, fiquei trabalhando com ele durante 5 anos, mas eu sempre senti muita falta da área da saúde, principalmente da área comercial, porque quando, eu conheci a parte comercial da área da Meu, é saúde. impressionante. Parece um bichinho que pica É, já era. é, Ninguém aguenta, Jeff. ninguém não consegue voltar Você para outro sente lugar. falta, você sente É, saudade, é, você é, quer estar ali. é. E fiquei, e aí veio a pandemia.
Quando veio a pandemia veio em março, né? A empresa já não ia bem desde dezembro do ano anterior, 2019. Uhum. Ela já não ia muito bem. E aí veio a pandemia, ele falou: ó, eu não tenho como te manter em casa, porque a empresa não está funcionando. Isso antes da pandemia. Ele falou: eu queria que você ficasse um pouco em casa, tal, vamos ver como é que vai funcionar. E aí, março, pandemia, lockdown, Como é que foi na sua vida isso? foi horrível, Jeff, porque eu me vi assim, eu fiquei desempregada, sem saber por que que eu estava ficando desempregada, e aí quando eu comecei a mandar currículo, eu falei: "Vou voltar para a área da Claro. saúde". Comecei a fazer alguns contatos, busquei algumas pessoas que ainda eu tinha contato. "Não, me manda seu currículo". Na minha primeira entrevista, no primeiro dia que eu ia fazer uma entrevista, foi o dia do lockdown. Aí eu recebo era 20 até de o março de 20 de 2020. março. Eu recebo a ligação, eu ia trabalhar numa corretora como supervisora. Ela falou: "Olha, Cleia, você viu, né, não tem como, vamos ver até quando que vai e a gente remarca". E esse até quando foi até 2 anos, 1 ano, outubro, quase 1 né, ano. porque até outubro a gente não podia sair de Sim. casa. Meu, março, abril, maio, junho, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. 8 meses. Fiquei 8 meses Como que desempregada. 8 meses? Seu marido trabalhava? Trabalhava, Ainda bem, a né? empresa dele não fechou, ele trabalhou de portas fechadas na empresa, Tá. né, não fez aquela coisa, trabalhar meio Sim, período e sim, tal, sim. ele continuou trabalhando todos os dias. E eu tive que aprender e, assim, foi um turbilhão de emoções para mim, porque eu tinha acabado de comprar um apartamento, contando com Com o aquilo que eu seu, com o meu, e assim, eu sempre conversando com meu marido, a gente sempre falava assim: "Não, vamos fazer um fundo de reserva pra gente". A gente comprou o apartamento em 2019, em março de 2019. Um ano depois veio a pandemia, sim, março de sim, sim. 2020. E aí a gente falava assim: "Ó, vamos juntar uma graninha, para daqui 2 anos a gente quitar o apartamento". E a gente foi juntando essa graninha. Quando veio Puta que lá Não, mas foi ruim, vida, porque meu. quando veio a pandemia, todo o dinheiro que eu tinha guardado, eu precisei usar, porque eu estava desempregada, Sem eu não dúvida. tinha renda. Não, mas eu digo, são Foi 2 situações. É ruim, porque você teve que utilizar o seu dinheiro, que era para quitar o apartamento, Uhum. mas ainda bem que você tinha esse dinheiro guardado. Graças a Deus. Então eu consegui sobreviver esses 8 meses desempregada com esse dinheiro. E, graças a Deus, eu fiz e tenho muitos amigos no mercado da saúde, e eu tenho uma grande amiga que foi da época de Santa Amália, hoje ela é gerente de cadastro da Uniosp, o nome dela é Fátima, e eu conversando com ela falei: "Fátima, eu preciso arrumar um emprego, eu não posso mais ficar desempregada, meu dinheiro está acabando, eu tenho um filho de 9 anos para sustentar, só o dinheiro do meu marido não mantém a casa". E aí a Fátima falou: "Me manda um currículo que eu vou apresentar aqui, a gente está voltando a trabalhar aqui na Uniosp, me manda um currículo que vou ver o que eu Kátia estava lá, consigo". A Kátia tinha acabado de sair. que foi pra Clude. Exatamente. Puta merda, tá. A Kátia tinha acabado de sair, tinha ido para a Clude e a Uniosp precisava refazer a equipe comercial. Aí o Ronaldo assumiu a gerência comercial da Uniosp e ele me chamou. Falou: "Olha, tô com uma vaga aqui para gestor", e eu nunca tinha sido gestora, eu tinha sido coordenadora comercial, não, eu conhecia as Ronaldo corretoras, Bigodão. Ronaldo Bigode, que foi intermédica também, Sim, Ronaldo Martins. Ronaldo Martins, meu grande amigo. E aí o Ronaldo me chamou, falou: "Ó, eu tô reformulando a equipe comercial, tô com o seu currículo aqui, quer esse desafio?" Eu falei: "Quero". E aí fui ser gestora da Uniosp. Uau! Graças a Deus, Jeff, na minha passada pela Santa Amália, eu conheci muita gente. Inclusive, tem corretoras que eu vou até hoje, né, visitar e as pessoas Que era falam: daquela "Você época. lembra dela?". Um é Nossa! o Gilberto, Sim, da S-Suri, sim, e o Adilson. O tá. Adilson, ele era motoboy da S-Suri quando eu Sim, conheci sim, ele. sim. Então, quando eu fui visitá-lo agora como Única Saúde, a gente foi, assim, um encontro muito legal, muito agradável, porque a gente retoma aquela época de quando eu era recepcionista para receber as propostas para conferir Sim. e o motoboy levava. E aí eu fui ser gestora da Uniosp e, graças a Deus,
assim, tive as portas abertas dentro das corretoras que eu conhecia as pessoas, dentro das que eu não conhecia também, eu me fiz ser conhecida. Fiquei 10 meses como gestora na Uniosp, e aí o Rafa, da Plural, que hoje Qualicorp, me conheceu através da Claudinha, que é gestora também, e me convidou para trabalhar na Plural, que aí era para trabalhar com adesão. Tá. E aí fui trabalhar na Plural, junto com o Luizinho, com o Rafa, né? Trabalhei como gestora na Plural. Trabalhou com caras que me devem dinheiro e não me pagam. Ah, Luizinho e Meu Deus do Rafa, faz céu. essa gentileza. Brincadeira. Luizinho zoeira. é assim, ele é Zoeira. onde encontro o Luizinho, eu digo Ah. e repito que ele é o amor da minha vida. Ah, o É Luizinho é gente fina demais. um ser humano ímpar, assim, que também Foi um eu cara conheci. que eu comecei minha carreira no plano de saúde na Dix. Inclusive, eu tenho um especial de final de ano, do ano de 2024, que está aqui Luizinho, Marcelo Lamerim, Alexandre Coelho e eu, que nós fazemos parte da equipe da Dix. Quando começou o plano de quando eu entrei na área comercial, eu trouxe os caras, a gente fez um especial aqui. E o Luizinho, eu aprendi a dar treinamento com o Luiz, na época ele dava treinamento da Divicom, Nossa, Divicom. faz tempo. É. Lá na Líbero Badaró, e eu lembro dele dando treinamento, e ele falava assim, você tem que pegar um pouquinho de cada um de nós e fazer o seu jeito. É isso. Falei, puta, nunca mais me esqueço É disso. isso. Me ensinou demais. É, Luizinho é- então o Luizinho, assim, ele é um cara sensacional. Eu tenho uma admiração muito grande por ele mesmo. Uhum. Assim como eu falei para você, brincando, eu acho que eu fui parente do Luizinho em outras vidas, porque é uma conexão assim de alma que eu tive Sim, com ele, que é uma sim, coisa absurda. sim. E aí passei pela Plural, fiquei 1 ano na Plural, saí da Plural e fui para a Medical, trabalhar com o Niso, que tinha reassumido o comercial. Tá O Niso bom. passou pelo comercial, Sim. saiu, e quando a Medical chamou ele de volta, eu fui trabalhar com ele. Mas aí foi um curto tempo, foi muito rápido, eu fiquei lá Uhum. 3, 4 meses, Uhum. né? E aí veio a Única Saúde. Como que a Única chegou para você? Então, Porque o Geraldo estava lá, sim, tomando conta. Aliás, eu conheço o Geraldo da corretora dele, isso. né? E aí, como que foi a Única na tua vida? A Única, ela chegou na minha vida através de amigos, né? Porque eu tive uma chefe que uma vez ela falou uma frase que eu acho que todo mundo usa essa frase, mas quem tem amigo não morre pagão, Concordo. né? E essa frase ela marcou a minha vida sempre. E isso é fato. Quem tem amigo não morre pagão. Uhum. E durante todas as minhas passadas aí, de todas essas operadoras, mas principalmente na Santa Amália, fiz grandes amigos e tenho grandes amigos até hoje da Santa Amália. Inclusive, uma delas é a Andrea Lobato, que hoje é gestora da Biovida. Sim. Então, a Única chegou na minha vida através dela. Por quê? Ela trabalhou com o Geraldo na Biosaúde. Tá. Ela trabalhou com o Geraldo e com o Renê. O Geraldo hoje está como diretor da Bio e o Renê gerente. Uhum. E a Andrea trabalhou com eles. E eles estavam no comercial da Única, né? O Geraldo e o Renê. E a Única começou a crescer, assim, muito Sim. rapidamente. De verdade, a Única tem quanto tempo de vida? Em São Paulo, ela tem 5 anos. Cara, e foi uma loucura isso Foi, durante esses 5 foi. anos, né? 2022 e 2023, a Única deu um boom, que foi quando eu vim para a Única no começo de 2023. Tá. Porque aí a Única começou a fechar grandes contratos com empresas e eles precisavam de uma RE aqui em São Paulo. Tá bom. E aí, Me conta um pouquinho, desculpa cortar você, me conta um pouquinho da história da Única. a Única é uma operadora de Campinas, tá? Tá. Ela é uma operadora que ela existe em Campinas há 8 anos. Então, ela é fundada, ela é de Campinas, a matriz dela é em Campinas. Então, ela hoje opera dentro de São Paulo. Ela teve essa parceria junto com o Geraldo, na época, com a União. E aí, a época que a Única veio para São Paulo, era a época que as corretoras, perdão, as operadoras não abriam tanto, né, para vendas pessoa física. Então, Tá. estava muito essa questão de Concentrado no adesão e concentrado PME. no adesão e PME, Tá. sempre com as administradoras. E aí, a migração da Saúde para a Intermédica deu um start na Única. Pô, a Única vinha já trabalhando algumas frentes
empresariais aqui em São Paulo, Uhum. porque nós temos muitas empresas em Campinas e que têm filiais aqui em São Paulo e Tá vice-versa. bom. Matriz aqui em São Paulo, filial em Campinas. E aí foi, né? Nós fomos abrindo esse leque aqui dentro de São Paulo. Tipo, aquela empresa que tinha em Campinas e tinha a filial aqui em São Paulo, ela queria Uhum. utilizar a Única. Então a Única veio buscando parceiros dentro de São Paulo para poder operar aqui em São Paulo. E assim o fez, né? O nosso diretor, o Daniel, conversando com o Geraldo, eles entenderam, né, se reuniram, entenderam como que poderia ser feita essa comercialização aqui dentro de São Paulo, Uhum. e aí sim, a Única veio e começou a vender aqui em 2022. Uhum. E aí começou com as empresas, né, começou ali trabalhando em empresas, e aí abriu para o pessoa física, e vendeu empresa muito grande, muito rápido, Jeff, teve um crescimento, assim, muito rápido. E precisava de uma pessoa para e eu já tinha sido, né, já tinha trabalhado como RE na Santa Amália, Uhum. e aí o Renê conversou com a Andréia: "Andréia, eu tô precisando de uma pessoa para trabalhar como RE, a gente está com grandes empresas, agora eu tô à frente da Única", e a Andréia me ligou: "Amiga, tem uma vaga que é para você assim, 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 manda seu currículo para o Renê". Mandei meu currículo, conversei com o Renê, conversei com o Geraldo, e aí eu volto no nosso papo de Caruaru. Hum. Porque quando o Renê me chamou para trabalhar, eu estava com a minha viagem marcada para ir para Caruaru, Desgrilo. conhecer a Tá, minha família. tá. E era exatamente no dia que eu tinha que começar a trabalhar, era o dia que eu ia viajar, dia 8 de março de 2023. Uhum. E aí eu liguei para ele e falei: "Renê, eu super quero essa vaga, acho que tem tudo a ver comigo, mas eu tenho", e essa minha viagem ela estava programada desde dezembro. Tá. Aí ele falou: "Não, Cleia, faz a sua viagem e segunda-feira você começa". E aí eu fui, Que conheci a minha legal, família de que Caruaru e legal. ingressei na Única. E aí estou, né, até hoje, graças a Deus, na Única, então eu ingressei em março de Você 2023 ingressa como RE como e RE, e você vira gerente em que momento? quando, desfaz a parceria da plataforma União do Geraldo Tá, com a Única. tá. Então, o Geraldo, em consenso ali com a nossa diretoria, eles conversaram e desfez essa parceria. Uhum. E aí eu já estava à frente do pós-venda, ou do pós-venda do RE da Única, Uhum. já conhecendo todo o processo interno, Já porque foi gestora, já já fui conhecia o mercado gestora, e tal. já fui coordenadora comercial, já fui Estava em gestora, casa. já conhecia o mercado, já Sim. conhecia as corretoras, né, e conhecia todo o processo da operadora, como conheço, graças a Deus, porque eu falo que, assim, para você trabalhar à frente de uma operadora, você tem que conhecer o pós, Sim. né, porque primeiro você tem que conhecer todo o processo da operadora, para depois você assumir o processo. Perfeita. Perfeita, muito E perfeita. eu acho que isso, foi a visão Porque você do ajuda demais o corretor nesse sentido. sim, exato. Porque não tem, é por aqui, é por aqui. É lindo isso, porque eu venho do pós, por exemplo, eu era, tecnicamente, fazia parte do RE ali e tal, de pós-venda, e fiz parte do cadastro. Então, na Dix, eu conhecia, só para você ter uma ideia, muitos parênteses aqui. Vou para a área comercial. Chego na área comercial, começo a atender algumas corretoras, e aí há uma mudança de carteira, e o Fernandi Félix, que hoje CEO da Fluir, beijo Fernandes, se estiver assistindo, ele me deixa tomar conta da TEL. E a TEL em 2005, 2006, a TEL era uma loucura, até um pouquinho mais. Era uma loucura, porque a TEL Uhum, era um prédio na Conselheiro Crispiniano, só uhum. que com 8, sei lá, 7, 8 andares de salão de vendas deles. Então era salão do lado direito, ele fala que a TEL era uma corretora com 9, 10 repasses dela ali. É, E era muito louco isso. Muito bem. Só que a Dix teve um problema no comissionamento deles absurdo. Até então ninguém me conhecia, ninguém dava, né, enfim. Jefferson é mais um, ainda está engatinhando, tinha corretoras que não queriam, pô, os caras me tinham, ó, olha a minha situação. Eu chego, todo mundo tá nas suas respectivas corretoras atendendo. Luizinho nas dele, Alexandre e Lamerinha. E aí muda, chega o menino. Aí pega um pouquinho do Luizinho, pega um pouquinho do Alexandre, pega um pouquinho do Lamerinha.
O do Luizinho, teve corretora que falou assim: eu não quero esse menino aqui, por que que vocês tiraram o Luiz? Porque o Luiz é o Luiz, É, ok? é. Dentro das devidas proporções, É, ele é. o Fernandes bancou, falou: não, eu acredito no menino e tal, que não sei o quê. E o Fernandes, naquela época, só porrada. Porrada no sentido de crescimento, e fez muito bem. Graças a Deus ele fez isso, porque me tornou o profissional que eu me tornei, graças ao Fernandes, e também durante toda a minha trajetória no mercado. E aí eu comecei a cuidar da Tel, e a Dix devia R$ 46.000 para a Tel. Por problemas de comissionamento picadinhos. Uhum. E que ninguém nunca conseguiu resolver. Eu chego lá e falei assim, o que é? Me deu um estalo. Eu falei, meu, quero que se dane. O que é isso aqui? É tudo isso. Aí a Erivan, Nossa, gerente, Erivan. gerente da Tel, financeiro, tá Uhum. até hoje. Beijo, maravilhosa. Minha maranhense preferida. Ela me deu um calhamaço assim, ó, de comissão atrasada. Ela falou, tirou cópia, num jeito bem escrachado dela. Eu sei que você não vai resolver mesmo, de qualquer forma, eu duvido você resolver. Desafiou. Ariano, Desafiou. pus debaixo do braço, cheguei lá na Dix e falei assim, eu preciso que vocês me ajudem nisso. Porque eu sabia quem era a Raquel e o Eric, de dentro do comissões da Dix. Ó, Legal. exatamente o que você está acabando de dizer. É. E eu chego lá e falo para eles assim, me ajuda, por favor. Eu fui conferir, eu cheguei lá numa quarta, e aí eu falei pro Fernando, eu vou ficar ausente da rua porque eu vou resolver esse problema da Tel. Meu rei, o problema é seu, hein? Você vai ficar sem atender suas corretoras, eu não quero ver reclamação. Não, deixa comigo, tá bom. Aí eu fui falando com as minhas corretoras que eu ia ficar ausente e tal, essa, tá bom, tipo, vai lá. Estavam cagando e andando pra mim também, tá tudo certo. Aí eu fiquei de quarta, quinta, e aí na quinta-feira, isso conferindo, um por um, nome por nome, e eles conferindo por lá, porque tinha dado um puta problema no sistema da Dix. Aí, conferido. Esse daqui a gente não vai conseguir pagar porque os caras estão inadimplentes, saíram do mercado. Enfim, deu todo o resumo para mim. Falou, fala pra Tel que a gente vai pagar segunda-feira. Não era 40, era tipo 39 mil. Eu cheguei na sexta para falar pra Erivan, segunda-feira, 39.800 na sua conta e tudo mais. A Erivan falou, Deu risada na minha cara. Tá bom. Na segunda-feira, tipo, no final da tarde, eles me ligam, não tinha WhatsApp. A É. Erivan me ligou. Não Eu caiu. não tô acreditando, muito obrigado, vem aqui na Tel agora. Aí eu saí, fui na Tel, aí tava lá o Kleber, que era ainda sócio deles, que Uhum. acabou de sair da sociedade. Tava Kleber, tava Ângela, tava Johan e tava a Edivan me cumprimentando e agradecendo do trabalho que eu fiz lá. É isso. Mas eu só consegui fazer isso porque eu conhecia gente de dentro. É o que eu digo. O E aí, gestor precisa ter isso. você precisa conhecer aquilo que você vai vender, Sim. né? Hoje eu entendo assim que, por exemplo, você abre uma vaga de gestor, o gestor não conhece a operadora, ele conhece o mercado, Exatamente. mas ele não conhece o produto. Então ele precisa conhecer o produto para depois ele poder trabalhar em cima do produto. Só que esse precisa conhecer, ele leva tempo. E um gestor, ele não tem tempo para conhecer o produto. Hoje ele não tem. Porque eu falo hoje, falando como gerente, se eu tenho um gestor ali, eu falo, olha, estuda o meu produto, eu vou falar com você sobre um pouco, vou visitar as corretoras, você vai ouvir eu falar sobre a Única e você absorve aquela informação. Só que todo o problema, ou toda a resolução, eu sei, eu conheço internamente a Mas ele operadora. tem você, né? Sim, tem a mim, Isso é graças a lindo. Deus, tem. E aí, eu estando, né, ali no pós-venda, já conhecendo todo o processo da Única, tanto o processo do pós-venda quanto o processo da venda, porque estava ali também com o pessoal do comercial, sempre, né, conversando, trocando, eventos eu estava sempre participando, sempre presente, e aí o Daniel, que é o nosso diretor, me deu esse desafio, né. Quando se desfez a parceria da plataforma União com a Única, ele me chamou para uma reunião. Eu estava com as minhas férias assinada, eu sempre com alguma coisa ali, né. Eu com as minhas férias assinadas, Jeff, ia sair de férias dia 1º de julho. Sim. Daniel me chama dia 20 de junho para conversar comigo. Meu Deus, Bom, Cleia, você sabe, né, nós estamos aí passando por algumas mudanças no comercial,
e eu gostaria que você assumisse a gerência comercial da Única. Uau. Aí eu falei para ele: "Chefe, posso ser coordenadora?" Ele falou: "Não, quero que você seja gerente." Falei: "Bom, manda quem pode, obedece quem tem juízo." Sim. Falei: eu aceito e vou para as cabeças com esse desafio aí de ser gerente comercial, de gerenciar pessoas, né? Porque não é só você cuidar da operadora, é você gerenciar pessoas, é Sim. você cuidar de uma equipe, é você cuidar de pessoas, né? Porque não é ser gerente, ser líder, né? Liderar uma equipe, não é só você mandar, não é só você direcionar, é você olhar ele também como você quer ser Sim, visto. sim, sim. E aí, tive que montar a nossa equipe comercial, porque os nossos gestores, os gestores que estavam à época Saíram saíram junto, né, com o time do Geraldo. E aí eu, tipo assim, eu tinha 10 dias pra para montar um time. montar um time e para colocar o time na rua, para mostrar para o mercado que a Única continuava sendo a Única. A Sim, única sim. coisa que aconteceu foi desfez uma parceria, Ok, apenas. ok. A operadora continua sendo a mesma operadora, ela continua no mercado, ela continua Firme, firme e forte. forte no mercado, mas existem parcerias que elas se Claro, desfazem. claro. E era isso só que eu precisava colocar ali na rua de imediato, para que as pessoas não se assustassem. Nossa, mas o que aconteceu? E aí assim eu fiz, corri, saí buscando, pessoas para o meu administrativo, pessoas, gestores para a rua, e aí no dia primeiro eu tinha 2 gestores apenas, mas eu falei: "Olha, vocês têm uma semana para estudar, falei: "Vocês não precisam vender a Única, apenas se apresentem como Única. Tá. Vão às corretoras Ufa. e se apresentem como Única. Tá. Olha, eu sou a nova gestora da Única, eu estou aqui, esse é o meu telefone, se você precisar, conta comigo." Aí eu pontuei, vai existir algumas perguntas: "Ah, a Única foi vendida? O que aconteceu com a Única?" Não, a Única não foi vendida, nada aconteceu, continua o mesmo processo, a Única continua mais firme do que nunca, crescendo, graças a Deus, muito no mercado, mas eu só preciso que vocês se apresentem como Única. Vão às ruas e se apresentem como Única. E depois eu vou com vocês para a rua e eu vou me apresentar como a nova gerente comercial e vou segurar na mão de vocês e a gente vai junto. Tá todo mundo nesse barco e todo mundo vai embarcar junto." E assim estou há 7 meses. Maravilhosa. E Maravilhosa. assim estou. Eu quero saber mais a respeito disso, mas eu quero fazer um desafio com você. Faça. Topa? Topo. Beleza. A gente vai fazer uma análise de SWOT da Única? Vamos. Bora, que você Bora. manja bastante, então eu acho que vai ser Vamos muito lá. legal. Miguelito, análise de SWOT com a Única. Vamos nessa. Análise SWOT, papo cabeça cast, pontos fortes e fracos, oportunidades, ameaças. Análise SWOT, papo cabeça cast. Ela topou o desafio e falou que não vai correr. Adoro isso. Você, quanto tempo de Única? 3 anos. 3 anos. Então eu quero saber de você quais são os pontos fortes da Única hoje. A Única é uma operadora que ela entrega aquilo que ela vende, Isso é maravilhoso. é uma operadora consolidada no mercado, não é uma operadora aventureira, é uma operadora que acredita no mercado de saúde Uhum. e investe nisso. E eu vou só complementar. Eu percebo que ela é uma operadora, ela não é um boom, ela é um crescimento orgânico. É isso? Exatamente, é isso. A Única ela não é exatamente, ela não é um boom, ela não quer vender e: "Nossa, a Única vendeu." Ela vai vendendo todos os meses e ela vende e ela se mantém, porque ela vende, ela se mantém, porque ela entrega aquilo que ela vende. Então é uma operadora que eu não vou vender para você aquilo que eu não posso entregar. Eu não vou vender para o meu beneficiário aquilo que eu não posso entregar. Então é por isso que o nosso crescimento, ele é diário, ele é mensal, ele é semestral, ele é bimestral, porque a gente vai ali, ó, vendendo e trabalhando certinho. Isso é muito legal. O que você entende que são pontos fracos da Única e pode ser até pontos a melhorar? Eu acho que hoje, dentro principalmente, falando de concorrência no mercado, eu acho que o ponto fraco e o que a Única está buscando é que a gente precisa ter rede própria. Eu acho que a rede própria
ela fortalece muito uma operadora. Hoje nós temos Uhum. 2 redes, 2 pontos prontos atendimentos, que são no Tucuruvi e no Tatuapé. Tá. Mas eu acho que o ponto fraco é isso, porque quando eu costumo dizer isso, Jeff, que nós somos uma operadora 90% de prestador de serviço. E quando você precisa do prestador de serviço, isso acaba, às vezes, negativando um pouco, não a sua prestação de serviço como operadora, mas lá É o outro que o está prestando o outro, serviço o para outro você. que está E prestando aí o é a serviço. única que aparece, né? Ou seja, a Exatamente. única não está me dando atendimento, não é a única, é o prestador. Exatamente. Entendo. Eu acho que esse é o ponto fraco. Entendi. Que pode ser melhorado Sem em dúvida, algum está momento aí, sendo né? trabalhado para isso. Ah, legal, muito bom. Oportunidades. Oportunidades que a Única oferece. A Única, assim como, né, é uma operadora nova no mercado para muitos, Novíssima, ela é nova, né, nenê de tudo. porque ela está aí em São Paulo há 4 anos, e ela exatamente isso, ela dá a oportunidade do vendedor ter um produto bom para vender no mercado, um produto sólido, um produto que não é aventureiro, um produto que não vem aí no mercado para fazer um boom. Então, o vendedor sabe, o corretor sabe que se ele vender, a Única vai permanecer. Então, é a oportunidade de mais um negócio para aquele vendedor. O nosso produto, ele é um produto que eu acho que, se a gente colocar aí no mercado, 90% do brasileiro busca o nosso tipo de produto, porque quando a gente fala de saúde, a saúde do brasileiro é muito cara. Sim. Eu acho que o nosso produto, ele está dentro do bolso do É isso que eu brasileiro. ia perguntar. O nicho de vocês estão indo para qual categoria? A, B, C, D, como que é? A nossa categoria, ela tá, eu entendo que até pela nossa estrutura e pelo nosso valor, ela está na categoria CD, Tá. Que é a massa, que é né? a massa hoje. Tá. Por isso que eu falo que é uma oportunidade. Quando você vendedor, se você colocar todas as frentes, né? A ponta lá que é a pessoa que está buscando um plano de saúde, né? Ela tem a Única Saúde como uma oportunidade para ela ter um plano de saúde, porque eu acho que isso, para qualquer ser humano, é uma segurança quando você fala de plano de saúde, quando você pensa numa rede pública e você busca um plano de saúde, a Única ela está dentro do bolso das pessoas, e assim, e a gente tem, graças a Deus, mesmo sendo uma operadora de quase 90% de rede de prestador de serviço, Uhum. a gente atende em todos os pontos de São Paulo. Ou Então, seja, o cara não tem como não ter atendimento. exatamente, Isso é muito entendeu? legal. Então, porque assim, mas eu moro na Zona Leste, um exemplo, né? Tá. A Única não tem um hospital na Zona Leste, ela tem um hospital de prestador de serviço. Então, é a oportunidade que aquele cara da Zona Leste, Sim, que é super ruim sim, de rede, de atendimento, sim. ele tem a oportunidade de ter um plano de saúde. E aquele vendedor que trabalha lá na Zona Leste, ele tem o produto Única para oferecer. Isso é muito legal, Cléia. A faixa etária, o começo de faixa etária de preço de vocês, a partir de quanto? É que hoje nós temos 2 produtos. A gente tem o produto com coparticipação Tá parcial bom, e com coparticipação total. tá bom. O parcial, a faixa etária é a partir de 18. O total, que é a coparticipação total, ela é a partir de 11 anos. Tá, Então você tá pegando criança também, a gente que aceita. são poucos que estão pegando. Exato. Então a gente tem esses 2 produtos no pessoa física, a gente tem o PME também, Tá, aí a gente tem tabelas exclusivas para alguns segmentos de CNPJ. entendi. Muito legal, muito legal. O que você entende de ameaças, meu amor? Olha, de ameaças, eu acho que para a Única hoje, eu não vejo ameaça. É que as pessoas sentam aqui, algumas operadoras sentaram aqui e falam: a maior ameaça que a gente tem se chama ANS. Ah, sim, Que é isso? sim, 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 sim. É meio que unânime isso. Ah, tá, porque- isso é fato. A ANS, eu acho que é. Eu pensei que fosse uma ameaça de concorrência. Siglas, né? Não, ameaça essas de siglas. concorrência eu não vejo, mas eu acho que Tá. a maior ameaça que tem para qualquer operadora é a ANS, né? É a ANS porque ela dá muitas aberturas
sem entender o processo. Ela entende, óbvio, que é, né, o órgão que coordena, Regula. que regula, mas eu acho Não está que no dia a dia não aqui. está no dia a dia, é isso, É entendeu? outra Não está pegada. no dia a dia. E não só aqui, Brasil inteiro, né? É o julgamento, né? Porque é óbvio que é o órgão que regula, é o Sim. órgão que precisa estar ali, Sim, mas é o julgamento sem ouvir, às vezes, as operadoras. entendi. Eu acho que isso é uma grande ameaça para a gente, porque eles abrem, né? Óbvio. Eu acho que isso é importante para o consumidor, para o beneficiário. Aqui a gente está falando de plano de saúde, mas eu acho que todos os órgãos que cuidam né, de tudo que o consumidor consome é importante, mas eu acho que a ANS ela é preocupante, É. Como sempre, né? como sempre. E não é de hoje. A Cleia conseguiu. Maravilhosa. Fala uma coisa pra mim, a gente tá quase encerrando, infelizmente, mas enfim, o papo tá maravilhoso. Mas eu queria falar com você algumas coisas. Quais são as grandes novidades para 2026 da Única? Porque eu vejo, pausa, 2025, onde você olhava, tinha crachazinho laranja. Você estava no evento, tinha alguém de vocês ali. Você olhava, você tem alguém, você estava lá você. Você tá sempre tendo Única em algum lugar né, de algum evento e tudo mais, vocês estão lá. O que vocês estão trazendo para 2026? Vem uma parceria muito boa aí, agora em 2026. Fevereiro, nós vamos ter um evento Tá? que vai apresentar essa parceria. Legal. Eu acho que isso vai dar um up maior ainda para a Única, né? A Única, graças a Deus, ela é consolidada no mercado, ela é bem conhecida, ela é bem aceita, né? É uma operadora, volto a dizer que é uma operadora que entrega aquilo que vende. Eu Uhum. acredito que muitos vendedores que vendem nosso produto estão satisfeitos com aquilo que vendem, Uhum. mas vem uma parceria muito bacana. Só esse spoiler que eu posso Ah, dar. tá bom, maravilhoso isso. Mas vem uma parceria Pelo seu sorriso, você tá bem de feliz com essa muito parceria. barulho. Que E legal. vai ser muito legal. E em breve o mercado saberá. Que legal, que legal. Muito bom, muito bom. Parabéns, Obrigada, chefe. independente de qualquer coisa, mando um grande abraço a toda a diretoria da Única. Muito Torço muito obrigada. por vocês. E 3 perguntinhas pra gente finalizar. A primeira pergunta, se a Cleia não fosse quem ela é hoje, qual a profissão que você gostaria de ter? Eu seria assistente social. É nada. Por quê? Porque eu sou muito acolhedora. Eu tive uma infância, né, que ela me mostrou muito o que é você ser humano, o que é você olhar o próximo como você gostaria de ser visto. Tá. E eu acho que eu sempre tive, né, a minha infância me ensinou isso, de acolher. Então eu sou uma pessoa muito acolhedora, eu sou uma pessoa muito cuidadora. Eu me preocupo muito com o que o próximo sente e com o que ele vive. Então eu Uhum. acho que eu seria assistente social. Que legal. Você tem dentro de você esse acolhimento. Tenho, Muito legal, tenho. muito legal. Segunda, eh, foi embora um monte de todas as pessoas que você gosta, sei lá, foram para o outro plano, em algum momento, e quem quer que seja, 10 minutinhos para conversar com uma pessoa só que você gostaria que voltasse para você bater um papo, quem você gostaria de falar? Considero quem está vivo ainda? Não, quem Quem já foi foi. embora? Minha E avó. por quê? Porque a minha avó, ela era sinônimo de amor, de cuidado, de acolhimento e principalmente de união. A minha avó, ela foi mãe de 13 filhos, Uau. vivos hoje, se eu não me engano, são 6, não sei de cor agora, minha família que me perdoe. E assim, a minha avó, ela morreu sendo tataravó. Caramba. E nos natais, quando minha avó estava viva, juntava os filhos, os netos, os bisnetos e os tataranetos. E depois que minha avó faleceu, a minha família ela não se juntou tanto Eu entendo. nos natais. Eu Cada um entendo. seguiu o seu caminho. Uhum. Então, se eu pudesse hoje ter 10 minutos, eu teria com a minha avó. Que Inclusive, delícia. essa aliança que eu uso no meu dedo era dela. É mesmo? Quando ela estava doente e ela estava para falecer, ela usava 2 alianças, a do primeiro casamento e a de 50 anos de casamento dela. E a Tá. minha mão é igualzinha da minha avó.
E aí eu falei assim para minha avó, vó, o dia que você morrer, porque minha avó tinha um monte de neto, filhos, Sim, bisnetos, né? sim. Aí eu Você falei já para ela assim, colou do já lado. grudei nela, já grudei na veinha, falei, vó, o dia que você morrer, você Uhum. me deixa a sua aliança de herança? Ela falou, mas você vai querer uma aliança de uma morta, de uma defunta? Eu falei, eu vou querer a aliança do amor da minha vida. Ah, que E demais. aí eu chamei a minha tia, ela morava com a minha tia, né? Minha tia cuidou da minha avó até minha avó ir para o céu. E aí eu chamei minha tia e falei, Sandra, você tá vendo, né? Essa aliança aqui, quando a avó falecer, ela é minha. E no dia que minha avó faleceu, a minha tia tirou a aliança da mão da minha avó, e no velório da minha avó ela me entregou a aliança, eu nunca mais tirei a aliança da minha Uau, mão. Vai uau. fazer fez 3 anos agora que minha avó faleceu. Entendi. Então minha avó, eu conversaria com ela 10 minutos, com certeza. Obrigado por compartilhar isso com a gente, muito legal. Imagina, eu que E a agradeço. terceira, qual é o conselho que você dá para uma galera que está começando agora no nosso mercado, ou começando a trabalhar, ou tendo a cabeça mais voltada para a responsabilidade? Que conselho você daria? Olha, o conselho que eu daria é: seja você, mas acredite em você. E as oportunidades que você tiver, não perca. Quando eu falo de oportunidades se você estiver em algum lugar, assim como você falou, você fez um comentário que eu acho que eu uso muito isso para minha vida. Todos os lugares, todas as pessoas que você conhecer, você tirar um pouquinho de informação de cada aquela pessoa, você conseguir absorver uma lição daquela pessoa e trazer para você. Isso vai te fazer crescer como pessoa, como profissional. Então, seja você, acredite em você, mas acima de tudo, seja responsável por tudo aquilo que você faz. Uau, uau. Porque é muito verdade isso, né? As pessoas não têm muita responsabilidade hoje em Não. dia, né, Cleia? Não. Eu acho que assim, as pessoas esquecem um pouco a nossa o nosso ramo, né, a nossa atividade, o comercial, ele é muito bom. Ele é uma delícia, você convive com as pessoas, você interage, cada dia você conversa com um, você ri. Quando você está num evento, você bebe, você compartilha momentos. Mas eu acho que a gente tem que olhar para as pessoas como a gente gostaria de ser visto. Por isso que eu falo para você que eu gostaria de ser assistente social, porque eu olho para as pessoas, Jeff, como eu gostaria de ser vista. Então, eu acho que essa é a responsabilidade. Ninguém é melhor que ninguém. Todo mundo tem o seu espaço, o seu canto e o seu nome. Ninguém é Concordo, melhor que ninguém. concordo, Olhe para as pessoas como você gostaria de ser visto. concordo. Muito bom. Maravilhosa. Eu sabia que ia ser maravilhoso esse papo. Muito obrigado, minha amiga, de você Jeff, ter eu que topado. Você agradeço. gostou? Eu amei, eu Ah, amei. você é Muito obrigada maravilhosa. pela sua oportunidade. Eu estou muito feliz, Que muito bom, eu mesmo. também. Estou muito realizada, estou orgulhosa de estar aqui com você. Que Eu acho honra. que isso, assim, para mim como profissional, é um grande passo. Muito Muito obrigado. obrigada Que pela honra ouvir oportunidade. isso. Muito Dá um obrigada. recado para tua turma nessa câmera aqui e fala o que você quiser, é sua, vai. Galera da Única Saúde, estou aqui representando a nossa força comercial, a nossa operadora. Vocês sabem que vem muita novidade por aí. Tamo junto, vamos com tudo. Conte comigo, conte com a Única. A Única é sucesso aonde ela vai. A única é única. Ponto. É isso. E obrigado a você que esteve até agora aqui no Papo Cabeça Cast. Gratidão. Se não deixar o seu like, deixe seu like, hein? Por favor, precisamos do seu like aqui, porque o YouTube entrega esse programa para mais pessoas. Então, obrigado por você estar aqui. Semana que vem tem uma pessoa maravilhosa aqui também, sentada comigo, assim como Cleia, tá? Maravilhosa, para a gente bater um papo muito bacana. Um beijo, obrigado, vida longa e próspera, tamo junto sempre. Se você não é ainda, não tá com a sua marca aqui, fortaleça a sua marca no Papo Cabeça, que aqui o papo é diferente, você sabe disso, tá bom? Um beijo, gratidão, e eu sempre encerro o nosso programa com um abraço. Não, um abraço. Agora, Jeff, muito obrigada.